Este vídeo é muito importante. Então gostaria de fazer algumas anotações. Vou simplificar, mas é um conceito muito importante. Você pode ter assistido a outros vídeos com partes dessas informações, mas eu queria criar um vídeo apenas para explicar, tudo bem? Então o que estamos falando é como evitar que alguém passe de um estado pré-diabético para um estado diabético. A diferença entre pré-diabetes e diabetes tem a ver com o açúcar no sangue. Então, no pré-diabetes, seus açúcares no sangue estão em torno de 100 a 125. Diabetes é 126 e mais. Estamos falando de outro teste chamado A1C, que é a média de 3 meses de açúcar no sangue. Estamos lidando com 5,7 a 6,4 com pré-diabetes. E quando você é diabético, torna-se 6,5 ou mais. Estamos falando sobre diabetes tipo 2. Estamos apenas falando sobre a elevação do açúcar no sangue. Um nível normal de açúcar no sangue deve ser de cerca de 80. Okay? Isso significa que você tem cerca de 1 colher de chá de açúcar em todo o seu sangue. Então não é muito. E você não precisa consumir 1 colher de chá de açúcar para que seu corpo produza seu próprio açúcar a partir da gordura, a partir de outros tipos de calorias. Então, isso é o que é pré-diabetes, isso é o que o diabetes é. Agora, o que acontece é que uma pessoa média consome cerca de 31 colheres de chá de açúcar todos os dias. Estou falando sobre os outros carboidratos que podem se transformar em açúcar também. Não são apenas colheres de chá de açúcar. Então, eles estão consumindo muitos carboidratos. Aproximadamente poderia ser em torno de 300 gramas ou até mais para o americano médio. Então são quantidades absurdas de açúcar. Olhe para isso. Um açúcar no sangue normal é apenas 1 colher de chá de açúcar aqui. Aqui temos 31 colheres de chá. Então por que quando alguém consome muito açúcar, o americano médio, por que o açúcar no sangue não está gritando alto em todo o lugar? Geralmente é normal, pelo menos por um período de tempo. Porque temos esse filtro bem no meio disso. E tem que fazer com que essa máquina que mantém o açúcar do sangue, e é chamado de insulina. Então a insulina meio que filtra e se livra da quantidade excessiva de açúcar no sangue. E o que ela faz com ela esconde e coloca um açúcar armazenado chamado glicogênio no fígado. E os músculos também vão colocar excesso de gordura, vão converter um pouco de colesterol. Mas o que o corpo não quer é grandes quantidades de açúcar no sangue, porque esse açúcar é muito perigoso para o revestimento das artérias. Vai começar a corroer e é chamado de oxidação, ou dano dentro das artérias. E depois vem a placa e o cálcio e tudo isso. Então, seu corpo realmente considera o excesso de açúcar muito perigoso. Se essa pessoa estiver consumindo muitos carboidratos e tiver uma alta frequência de comer com muitos lanches, o que acontece é que você vai ter uma grande quantidade de insulina sendo liberada do pâncreas. E essa insulina está trabalhando muito duro para manter o açúcar baixo. Mas aqui está outra coisa. Altos níveis de insulina também é muito tóxico para o corpo. Então seu corpo não gosta de grandes quantidades de açúcar ou muitos níveis de insulina. Então o que ele faz? Começa a reduzir a insulina, criando uma resistência. Cria uma resistência à insulina, bloqueando a insulina como um louco. O problema é que o corpo ainda tem que manter isso sob controle. Então ele começa a aumentar o dial, controle aqui, produzir mais e mais insulina para penetrar nessa resistência para manter o açúcar em um nível normal. E todo esse jogo continua por um período de 10 a 15 anos. Então você pode ter resistência à insulina por 10 a 15 anos, até que de repente este pâncreas diz que você sabe que está compensando, está trabalhando duro para combater esse problema para ajudá-lo, mas agora está esgotado. Então o pâncreas não consegue mais bombear tanta insulina. Então isso começa a diminuir cada vez mais. Agora não temos tanta insulina. Bem, adivinhe, se você continuar consumindo essa quantidade de carboidratos nessa frequência, esse açúcar vai começar a subir, porque nossa insulina está diminuindo. Então o açúcar vai começar a subir com o tempo, vai se transformar em diabetes total.
Agora, entender esse problema é tão importante se você é pré-diabético ou mesmo se tem resistência à insulina, porque é tão fácil de resolver com um pouco de esforço que você pode evitar tudo isso. E realmente tem a ver com cortar os carboidratos e fazer um jejum de 1 minuto. Jejum intermitente. Agora, eu quero te dizer que é muito interessante. Os médicos estão focados apenas nos açúcares no sangue. Não estão medindo o seu nível de insulina em jejum. Não estão medindo se você tem resistência à insulina. O teste que você faria para determinar seria OMA-IR. Mas isso nunca é feito. Então, essa área é meio que escondido. Essa área que você vê que acontece mais tarde na vida. Isso acontece muito antes de 90% das pessoas que são pré-diabéticas nem mesmo sabem que são pré-diabéticas. Simplesmente acordam um dia e agora são diabéticas. Eu diria que provavelmente 99% das pessoas não sabem que tem resistência à insulina. Vou lhe contar agora os sintomas para determinar se você tem resistência à insulina, mesmo sem fazer esse teste, ok? Tudo que você precisa fazer agora é apenas olhar para baixo e ver se você vê sua barriga. Se você vê sua barriga e não consegue ver seus pés, sabemos que você tem resistência à insulina. Aqui estão outros sintomas. Micção frequente, mesmo à noite. Você está se levantando à noite para urinar. Isso aqui você tem, se você apenas mudasse sua dieta, você notaria esse sintoma melhorando em alguns dias. Problemas de memória, nevoeiro cerebral, porque seu cérebro é dependente dessa glicose. Quando você tem resistência, adivinhe, o que você mata? Os neurônios com seu combustível e começa a se esquecer. É o começo da demência. Mesmo quando você corta os carboidratos, seu corpo está funcionando com cetonas e você pode ignorar tudo isso e alimentar seu cérebro. Na verdade, terá muito mais foco e menos problemas de memória. Mas aqui está o grande, sim. Aqui, para saber se você tem resistência à insulina, você não pode passar um longo período de tempo sem ficar com fome. Você precisa de um lanche entre as refeições. Você precisa de um lanche à noite. Este é provavelmente o grande desejo. O desejo por carboidratos é grande. As batatas fritas ou algo assim, tipo biscoito, especialmente à noite, é um grande sintoma. Cansaço depois de comer. Quer tirar uma soneca depois do almoço. Sabemos que tem resistência à insulina, formigamento nos pés ou queimação nos pés, tipo essa sensação nas mãos, nos pés, tá certo? Nessa área aqui. Pode ser essa área aqui também, o que significa que seus açúcares no sangue estão destruindo o sistema vascular, os capilares, para os nervos dos seus pés. Isso é chamado de neuropatia periférica. Muito simples de corrigir. Tudo que você faz é sair da dieta de alto carboidrato e pare de comer com tanta frequência. Eu coloquei alguns links abaixo como fazer isso. É só para você saber que o açúcar é muito oxidativo e cria muita inflamação, e a inflamação na verdade até piora. Na verdade, vou empurrá-la aqui também para cá, apenas tendo a inflamação também, ácidos graxos ômega 6, como em todos os diferentes óleos, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, esses são altamente inflamatórios, que também podem empurrá-lo para o limite. Bem como MSG, como glutamato monossódico, está entre restaurantes fast food. De qualquer maneira, eu dei a você muitas informações. Espero que agora você tenha esse compromisso mais profundo de como esse conceito é importante. Obrigado por assistir.